Olha, se tem um assunto certo de puxar conversa pra gente que é fã do mundo de entretenimento, é a adaptação de um livro pra telão do cinema. Todo mundo fica atiçado, o leitor do livro fica curioso pra ver como que vai ser os personagens dele, que ele tanto ama na tela, ou a indústria fica muito empolgada, porque com um montão de gente curiosa, ele já tem uma bilheteria garantida. E o diretor do filme topa ficar com o desafio do caramba na mão, porque ele vai ter mais gente pra agradar e possivelmente decepcionar. Um comentário que eu já ouvi de mais de uma pessoa é: existe filme melhor que o livro? Existe. E como a gente não ouve com tanta frequência, nesse vídeo eu vou focar mais no lado filme da coisa. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, o mais importante é a gente entender e dissecar a mágica de cada um, ver os dois em ação. Então, vamos começar pelos livros. As palavras e o registro delas, o texto, são a forma mais livre de você criar e contar uma história. Então, os livros já têm essa primeira vantagem. Há séculos, eles são a arte com mais espaço para as melhores histórias nascerem. Outra, leia essa frase no livro: os exércitos avançam. Olha a informação imensa que você me transmitiu com 3 palavras. É por isso que até a mais curta das histórias escritas parece ter mais carne do que uma visual. A outra vantagem, que é que vem na mesma hora na nossa cabeça, de ler um livro, é o uso da sua imaginação. Mas é aí que tá. O bom livro deixa menos trabalho para sua imaginação do que você pensa. Na maioria das vezes, a mágica está na habilidade do autor em usar palavras para fornecer a matéria-prima certa para sua imaginação. Quer ver? Um exemplo bem simples. Esse é o It, ou A Coisa. Foi meu primeiro livro do Stephen King. Eu sei, é livro digital, é que foi bem mais prático. Conta pra gente o que aconteceu quando você viu o Melon saindo do Falcon, convidou o Morrison. Porque ele escolheu a palavra convidou, a minha mente já pensou em todo um tom de voz, uma expressão facial diferente pro policial que fez a pergunta. O autor sabe disso e ele usa isso. Mas vamos ver um exemplo mais robusto da habilidade do Stephen King. Ed corre bem rápido quando você não está aqui. Corre bem rápido quando tem ninguém por perto para lembrá-lo de como ele é delicado, e eu vejo no rosto dele, Sra. Cassie Brack, que ele mesmo agora, aos 9 anos, ele sabe que o maior favor do mundo que ele poderia fazer a si mesmo é correr rápido em qualquer direção que você não vai deixar ele ir. Sra. Cassie Brack, deixe-o correr. Isso é uma mistura de uma memória traumática da infância dele com um monte de coisa que ele tinha vontade de falar pra mãe, mas nunca disse. E o texto tá todo sem pontuação, então eu, leitor, senti o mesmo que o personagem, essa coisa de pensamentos embolados, vomitados. E eu achei que ia ser legal pegar um exemplo de bom uso da linguagem fora dos livros, em texto em geral. Eu achei um no Alan Wake, um jogo de videogame sobre um autor de livros. Ele puxa muita coisa do Stephen King. No jogo, você coleciona várias páginas que o próprio personagem escreveu. Repara nessa. O Taken estava diante de mim. Era impossível focar nele, como se ele ficasse num ponto cego causado por um tumor cerebral ou uma doença na vista. Ele estava sangrando sombras, como tinta debaixo d'água, como uma nuvem de sangue de uma mordida de tubarão. Eu estava aterrorizado. Eu apertei a lanterna como se minha vida dependesse dela, querendo que parasse de chegar mais perto. De repente, algo deu-se, e a luz pareceu brilhar mais forte. Como se ficasse num ponto cego causado por um tumor cerebral. Nossa, é uma overdose da figura comparação. Aí, pra quem tá estudando português. Que nem tinta debaixo d'água. Mas enfim, com esse conjunto de palavras, provavelmente a imagem que vai se formar na sua cabeça vai ser bem próxima disso. You missed your deadline! O bom escritor não é só o que consegue bolar as melhores histórias, é também o que sabe contar bem uma história. E no cinema, esse é o grande papel do diretor. Ele tem que ser um excelente contador visual de histórias. Entrando no cinema, tem notas que você atinge visualmente que não dá pra transmitir em palavras. Lembra do ditado? Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, imagine em vídeo. Então vamos começar bem. Em 1977, quando o mundo do entretenimento parou, com a primeira cena do Star Wars. Ninguém sabia o que esperar no cinema. Pessoas que viram isso na época dizem que foi que nem descer uma montanha russa. Ninguém nunca tinha visto algo parecido. Cara, dá pra tentar imaginar ler essa cena com o mesmo efeito? Tudo silêncio. Quando, de repente, uma nave foge de lasers. Então, uma navezona gigantona vem surgindo pelo alto da tela. Não tem tela. Aquela cena com aquela intensidade é propriedade exclusiva do cinema. No mesmo ano, claro que com bem menos impacto, Woody Allen fazia sua obra-prima Annie Hall.
Conheço quase ninguém que usa tão bem o filme para fazer metáforas vivas. Então vamos nessa cena famosa, deles dois esperando na fila do cinema. Ele fica tão de saco cheio com o cara atrás dele, dando uma de intelectual sobre um filósofo da mídia, que por fim fala com você, o espectador, e para provar que o cara sabe de nada, tará, tira o próprio filósofo de trás de uma placa. Mozart, James Joyce, and sodomy. What do you mean homosexual problem? I mean, I'm comparatively normal for a guy raised in Brooklyn. Okay, I'm very sorry. My sexual problem. Okay, my sexual problem, huh? I never read that. That was Henry James, right? Novel? You know the sequel to Turn of the Screw? It's the influence of television. Yeah, now, Marshall McLuhan deals with it in terms of it being a high intensity, you understand? A hot What I would give for a large sock as a with horse manure in it. What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I Just give my maddening. opinion? This is a free country? He can give you. You have to give it so loud. I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan will have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah. Just let me come over here a second. Oh, I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like... Ele tá brincando com a própria linguagem das artes cênicas, e só existe nelas. E tem coisa que tem que ser visual. Tipo, até seria legal ler e imaginar um cara negro, na época da escravidão, se vingando dos brancos. Mas foi muito mais legal e divertido ver um cara negro se vingando dos brancos no Django. Ou no campo mais realista, é sim importante ler e imaginar como foram os horrores do Holocausto na Segunda Guerra. Mas foi muito importante o mundo ver os horrores dramatizados em 93 com a Lista de Schindler. Todo ser humano deveria ver. Além das possibilidades, livros e filmes têm limitações únicas. No cinema é que filmes são muito mais sensíveis ao ritmo, ou que no inglês chama de pacing. Filmes costumam ter 2 horas e não é à toa. 10 minutos podem parecer uma eternidade no cinema. Livros não têm limite de página. Apesar de, claro, também se preocuparem com o ritmo, você pode passar 10 páginas descrevendo uma história de fundo paralela sem perder o leitor. Exemplo, no A Garota da Tatuagem de Dragão, ou Os Homens que Não Amavam as Mulheres, por aqui, que eu amei ler o livro. Tem um filme americano e um sueco, que eu ouvi falar que é muito bom. Nele, a trama começa com Michael Blomkvist, um jornalista sueco, que tem a carreira difamada e aceita trabalhar para um magnata coroa, investigando um crime encerrado sem solução há mais de 40 anos. No livro, você ouve todo o caso jornalístico que ferrou com a carreira dele numa conversa de bar, que vai servir de motivo para a trama ter início. E no livro funciona, mas é uma cena que eu não vou exigir que o filme tenha. E assim, muita cena, mesmo que tenha sido cara de filmar, fica de fora no filme final. Tudo em nome do ritmo, que o filme tem muito mais facilidade de perder. E uma limitação do lado dos livros é justamente depender de descrever com palavras. No próprio Tatuagem de Dragão, no prólogo, um personagem recebe uma flor num porta-retratos. A planta era nativa dos arbustos e morros australianos, onde seria encontrada entre tufos de grama. Lá era chamada de neve do deserto. Alguém nos jardins botânicos em Uppsala confirmaria mais tarde ser uma planta raramente cultivada na Suécia. A botânica escreveu no relatório que era uma parente da árvore de chá e era às vezes confundida com seu primo mais comum, Leptospermum scoparium, que crescia em abundância na Nova Zelândia. O que diferenciava as duas, ela apontou, era que Rubinete tinha um pequeno número de pontos rosa microscópicos nas pontas das pétalas, dando à flor um tingimento rosa pálido. Eu tenho esse momento que eu desconecto o leitor da história, do que importa, para descrever um objeto, um sentimento, um cenário, que é natural do livro. Quanto mais eu preciso que a imagem que vai se formar na sua cabeça seja específica, mais eu vou precisar gastar parágrafos e parágrafos descrevendo. O filme tem a vantagem imensa de ser visual, porque tudo isso já está ali na tela. Pô, então, olhando assim, parece que a gente nem tem o que cobrar para dizer que um filme ou livro foi melhor do que o outro. Mas na verdade a gente tem sim. Vamos atacar no que os dois têm em comum.
Tanto o livro quanto o filme são artes narrativas que tentam fazer o melhor que podem com seus recursos para transmitir um sentimento de um personagem, um impacto de uma história. Então cobre qual dos dois faz isso com mais eficiência. E eu escolhi falar do Psicose. O Psicose é uma das histórias mais conhecidas e copiadas do terror. Uma mocinha foge com $40 mil e se hospeda uma noite no motel Bates. O dono do motel é o Norman Bates, um cara peculiar com uma mãe muito bizarra. O livro Psicose, de 59, do Robert Bloch, é uma leitura rápida, praticamente sem exposição. É quase um roteiro, e mesmo assim tem pelo menos 2 momentos únicos que você consegue entrar no personagem do Norman Bates. Eu gostei pra caramba. Ele foi a primeira obra de ficção inspirada pelo serial killer real, o Ed Gein. Aí o Alfred Hitchcock ficou doido pelo livro e dirigiu o filme em 1960. Cara, e foi um evento, foi uma histeria. Pessoas ficaram traumatizadas, grupos enormes de amigos saíram rindo ou tremendo do cinema. A Psicose dividia as notícias com a eleição para presidente nos Estados Unidos na época. E o Robert Bloch foi escrever uma cena com assassinato no chuveiro. A cena caiu na mão do Hitchcock. Essa é a cena no livro. Rindo de novo, Mary ensaiou passos de dança. Atirou um beijo para sua imagem no espelho e recebeu um de volta. Depois entrou no box do chuveiro. A água estava quente e ela teve de misturar um pouco da torneira fria. Afinal, abriu completamente ambas as torneiras e deixou o calor jorrar sobre o corpo. Não podia ouvir nada além do barulho da água, e o banheiro começou a se encher de vapor. Foi por isso que não percebeu a porta se abrir, nem o som de passos. Logo que as cortinas do chuveiro se abriram, o vapor obscureceu o rosto. Então ela viu um rosto espiando entre as cortinas, flutuando como uma máscara. Um lenço escondia os cabelos e os olhos vidrados a observavam, inumanos. Mas não era uma máscara, não podia ser. Uma camada de pó dava à pele uma brancura de cadáver. Havia 2 manchas de rujo nas maçãs do rosto. Não era uma máscara, era o rosto de uma velha louca. Mary começou a gritar. A cortina se abriu mais e uma mão apareceu, empunhando uma faca de açougueiro. E foi a faca que, no momento seguinte, cortou seu grito e sua cabeça. Aterrorizante, não é? Mas ela serviu de matéria-prima para uma das melhores cenas. Ponto. Essa cena foi uma conquista, porque o cinema na época não estava preparado para mostrar nudez e esfaqueamento. E o Hitchcock filmou a cena de um jeito que não mostrou, mas todo mundo saiu do cinema jurando que tinha visto. E é uma tensão que ele consegue manter ao longo do filme inteiro. A gente está no final de 2013 e até você conhece essa cena de cor. Quantas cenas de filme da minha época o meu neto vai conhecer de cor? E apesar de no livro ele passar por uma gradação mais forte, mais legal, o Norman Bates mais memorável possível é a performance fantástica do Anthony Perkins. Então, parabéns ao Robert Bloch por ter escrito uma trama tão icônica e por explorar assuntos bizarros,
mas foi o filme Psicose que mudou para sempre a noção de terror de 1960 até hoje. Então é nisso que o filme pode ser melhor que o livro, quando ele usa o fato de ser filme, de ser audiovisual, de usar atores, para atingir o que o livro não conseguiria. Quando as pessoas procuram um exemplo de um melhor que o outro, elas normalmente partem para nomes que já são grandes ou populares entre os livros. Para achar filmes melhor que o livro, procure nomes que ficaram grandes no cinema. Então, alguns que eu ainda não li o livro, mas que por causa do peso no cinema são excelentes candidatos. Pega O Poderoso Chefão, Um Sonho de Liberdade, Silêncio dos Inocentes, Apocalipse Now, Touro Indomável, Forrest Gump, A Lista de Schindler, e eu vou dizer qual dos dois mais me tocou. Aí, quando tem adaptação, vem a questão complicada da fidelidade. A gente viu como que a regra muda de contar uma história de uma mídia para outra. O Senhor dos Anéis é um exemplo excelente. No filme mudou muita coisa. Tem personagens com motivação diferente, personagens inteiros omitidos, como o Tom Bombadil. Mas o Peter Jackson foi fiel até o extremo possível de funcionar na tela. E funcionou muito bem. Só de um filme do Senhor dos Anéis ter acontecido já foi um feito imenso, porque ele ficou 50 anos rodando por Hollywood sem sair do papel por ser tido como impossível de se adaptar. E o pouco que chegou na tela foi suficiente para alguém que não tinha lido o livro, eu só fui ler o livro mais tarde, se investir nos personagens e querer continuar na história. É uma excelente adaptação e os dois convivem muito bem. Tanto que normalmente quem lê o livro também gosta de ter o filme em casa. Meu, precioso. Ou às vezes um diretor só usa o livro como matéria-prima para fazer um bom filme e mira numa direção completamente diferente, principalmente quando o livro não é muito conhecido. Foi o caso do Drive, e achou ouro no final. Agora, uma amiga me recomendou como um exemplo super fiel ao livro o primeiro Jogos Vorazes, o filme. O segundo, o Em Chamas, ainda está no cinema, eu ainda não vi. Eu não vi o primeiro filme, eu tenho que, ir numa locadora agora. Tá legal, eu não vi o filme, mas eu fiquei interessado e fui ler sobre ele e achei um artigo interessantíssimo no Washington Post em que uma editora fazia a pergunta: quando o filme é tão fiel a ponto de só servir de ilustração para os eventos principais de um livro, ainda tem motivo para assisti-lo? Então, se você leu e assistiu os Jogos Vorazes, por favor, deixe um comentário dizendo o que você acha. E esse foi o segundo vídeo, pessoal. Eu queria agradecer muito ao meu amigo Lucas Mello, que compôs a trilha sonora da abertura, e ao meu amigo Caio Lima, que foi o meu fiel cameraman da abertura.